Família Nação Verde, pra quem não me conhece, me chamo Cid. Antes de começar o vídeo, só peço uma coisa, que você deixa seu like nesse vídeo. Deixando seu like me motiva a continuar trazendo conteúdo sobre o nosso Verdão. Família, vamos dar uma analisada aqui que o André Hernan falou a respeito da situação do Dudu com a Leila Pereira e o Maurício Gagliotti. Segundo André Hernan, essa publicação do Dudu não tem nada a ver com a cutucada em cima da Leila. É uma situação meio complicada, família. Espero que vocês gostem do vídeo. Lembrando que na descrição do vídeo aqui tá os créditos do canal do André Hernan. Pra quem quiser conhecer, tá aqui na descrição. E agora, sem enrolação. Lembrando que no final do vídeo eu vou deixar minha opinião. E agora, sem enrolação, bora pro vídeo. Essa relação do Dudu com o Maurício Gagliotti. Muita gente colocou aquela mensagem do Dudu no Instagram do ex-presidente Maurício Gagliotti depois daquela coisa lá de TBT, do título da Libertadores, como uma alfinetada à atual presidente Leila Pereira, mas eu quero trazer uma relação, né, os detalhes, assim, bastidores da relação dos dois, que responde um pouco que não tem nada a ver com a alfinetada. A relação dos dois é muito boa, muito fechada, e eu vou trazer aqui alguns elementos para você. Deixa eu falar agora dessa história que causou aí nas redes sociais. Eu vi muita gente falando, influenciadores de Palmeiras falando nas redes, vi Twitter, vi muito torcedor falar, portais noticiando, portais grandes, portais menores, sobre isso aqui, ó. Esse é a postagem do presidente Maurício Gagliotti falando sobre a conquista da segunda Libertadores, que foi lá em Montevidéu. O Maurício Gagliotti, como presidente, conquistou 2 Libertadores num ano só, que teve a de 2020, que foi em janeiro de 21, mas foi a Libertadores 2020, e 21 foram 2 títulos seguidos do Palmeiras com o Maurício Gagliotti de presidente. Foram 2 Libertadores. O Dudu não estava no elenco do Palmeiras em 2020, naquela Libertadores, gol do Breno Lopes, mas estava em 2021. Quando o Dudu escreve isso aí, né, em forma de gratidão, elogiando o presidente, você é um grande gestor, aquela coisa toda, vitorioso, né? A relação entre Gagliotti e Dudu é uma relação que sempre foi muito boa desde que o presidente Maurício Gagliotti se elegeu no Palmeiras, né? O Dudu chega lá atrás, né, contratado pelo Alexandre Matos, numa outra gestão, né, gestão Paulo Nobre. O Dudu é um pouco de um símbolo de uma mudança do Palmeiras, né? Quando o Dudu chega, é campeão da Copa do Brasil. Então é um símbolo de uma virada, de um Palmeiras vencedor. Então, quando chega o Gagliotti na presidência do Palmeiras, o Palmeiras sobe de status, porque o Palmeiras vira campeão de Libertadores. Só que o Dudu vai embora porque ele passa por um processo pessoal muito difícil. Tinham aquelas acusações de agressões à ex-mulher e tal, que acabaram não se comprovando. Só que o Dudu vai embora do Brasil, ele vai para o Al Duhail do Catar. Por quê? Muito por conta disso. Acabou que não teve nenhuma comprovação de agressão, aquela coisa toda, mas o Gagliotti foi muito importante no processo de negociação e dele ir para o Catar, de entender o momento, liberação e tal. Era um jogador muito importante naquele momento, mas ele abriu mão e entendeu que a situação era uma situação que o Dudu precisava respirar ares novos, e fez a negociação, e acabou sendo uma negociação ótima para o Palmeiras, para o jogador, que foi um empréstimo, ele acabou voltando, e o Maurício Gagliotti abre as portas para o Dudu voltar nessa negociação do Al Duhail, né, do empréstimo, ele acaba retornando, e abre as portas e tal, né, contrato, renova o contrato depois com o Dudu, acaba se tornando um dos jogadores mais bem pagos do elenco, já tinha o status de ídolo, mas se transforma num grande retorno. E eu me lembro de ter entrevistado o Maurício Gagliotti na volta do Dudu, e ele é muito categórico ao falar: o Dudu é o reforço que nenhum time está contratando no mercado, porque é a volta de um ídolo, é a volta de um jogador fora de série. E aí o Dudu se transforma num jogador importante e conquista a Libertadores, né? E ajuda o Palmeiras a conquistar a Libertadores. Então, assim, é uma forma de gratidão. E hoje em dia, depois dessa situação toda de quase ir pro Cruzeiro, de quase sair, o Gagliotti não é mais presidente do Palmeiras, mas ele continua ali sempre nos bastidores, sempre ajudando de alguma maneira, não ativamente, né, mas
de longe, nos bastidores mesmo. E quando teve aquela situação do Cruzeiro, eles tiveram uma conversa lá, Dudu, você é ídolo, pô, vai lá, reconquista seu espaço, você é um cara importante, sempre dando aquela força. Então o Dudu se sentiu na obrigação, por gratidão, de escrever aquele comentário. Não necessariamente quer dizer que ele deu uma alfinetada na atual presidente Leila Pereira. É aquela velha história, para você elogiar um, você não precisa criticar o outro. Então o Dudu e Gagliotti têm essa relação próxima, tem esse afeto, esse carinho entre os dois, né? Então isso não quer dizer que ele tá lá para cornetar outra pessoa. Então, para elogiar um, você não precisa criticar outro. Então, essa relação é importante vocês saberem antes de tirar qualquer conclusão. Família Nação Verde, o que vocês acharam das falas do André Hernan a respeito da situação do Dudu com a Leila e o Maurício Gagliotti? Família, vou deixar minha opinião aqui. Cara, eu sou muito fã do Dudu. Primeiro o Dudu, depois me viu o Abel Ferreira. Cara, não é só que eu tenho um quadro do Dudu aqui, um quadro dele aqui. Eu sou muito fã dele. Eu sei que o Dudu errou. A maioria de todos os jogadores sabem que ele errou e ter procurado o Cruzeiro, né? Mas muita coisa deve ter acontecido para ele ter tomado essa atitude, família. E desde quando o Dudu volta, que ele vem da Arábia, que ele volta pro Brasil, que ele começa jogando no Palmeiras, deu pra ver que o clima dele com o Abel e Leila não era uma coisa muito sadia. Isso daí muitos conseguiram enxergar e ver isso aí. Não era uma coisa muito sadia. Mas quem que nunca errou? O Dudu foi um erro gravíssimo dele ter procurado o Cruzeiro, mas ele deve ter tido um grande motivo para ter tomado essa atitude. O Abel errou também, só que o Abel ainda foi mais grave. O Abel não só ele viajou, ele conheceu as instalações do clube lá da Arábia lá, e ele chegou até a assinar, acho que um pré-contrato com os caras, entendeu? E isso ali foi gravíssimo também. Mas resumindo, não passando pano pro Dudu, não passando pano pro Abel, ambos erraram, né? Quem que nunca errou nessa vida? Todos nós erramos, né? Todos nós erramos. Pra vocês terem uma noção, que segundo a Itatiaia Esportes, Dudu treina em segundo dia de folga do Palmeiras, trabalho não para. O atacante Dudu dispensou a folga concedida ao elenco do Palmeiras e foi à academia de futebol nesta terça-feira, dia 28, para realizar os treinamentos. O jogador pousou ao lado do lateral direito Mike e publicou uma foto no Instagram com a legenda: "O trabalho não para. Seguimos." A reportagem da Itatiaia apurou que os outros atletas do Palmeiras tiveram a mesma atitude e foram treinar durante a folga. A comissão técnica chefiada por Abel Ferreira concedeu 2 dias de descanso ao elenco depois da derrota para o Botafogo na última terça-feira, dia 26. Quando o Verdão perdeu a liderança para o adversário carioca, antes foram 12 dias consecutivos sem folgas. Família, vamos lá. O Dudu não é a primeira vez que ele pega um dia de folga, né, e continua dando trabalho, continua treinando, né, para tentar recuperar o condicionamento físico, que todo mundo sabe que ele não tá legal, ele não voltou bem, né, dessa lesão dele, uma lesão gravíssima. Vamos, né, parar para pensar nesse detalhe, foi uma lesão muito grave que ele sofreu, né. Mas parei pra pensar, vamos ver, o Dudu tá com 32 anos, tá certo, tem um salário super alto, mas vamos lá, o Marcos Rocha merecia ter uma renovação de contrato? Fazendo a besteira que ele fez, cara, os últimos jogos, os últimos anos, o Marcos Rocha não tá rendendo também. O cara já tem 35 anos, Marcos Rocha. Então, e a atitude que ele teve nesse último jogo do Palmeiras e Botafogo foi atitude praticamente, cara, de uma punição gravíssima. Se o Palmeiras tinha uma chance de pelo menos conseguir um empate com o Botafogo, ele tirou totalmente as esperanças que a gente tinha de conseguir empatar com o Botafogo, né? E o Marcos Rocha, na minha opinião, como acho que grande maioria do torcedor do Palmeiras, não merecia ter essa renovação de contrato. Já era, Marcos Rocha, abraço, obrigado por tudo que você fez pelo Palmeiras, mas cada um segue o teu rumo, né? E assim segue a vida. E Felipe Anderson não dá, cara. O Dudu é muito melhor que o Felipe Anderson. As poucas vezes que o Dudu entrou na vaga, no lugar dele, teve mais oportunidade, sabe? Ele cria jogadas que o Felipe Anderson não cria. Ele chuta, ele não tem medo de partir pra cima do jogador. O Felipe Anderson tem medo, cara. É outro jogador. Mas, família, o que vocês acharam desse vídeo? Deixa a opinião de vocês aqui nos comentários, que ela é muito importante. Se você não for inscrito ainda, já se inscreva no canal, me ajuda a bater a meta de 80 mil inscritos. Seu like também é muito importante, deixando aqui, família. E claro, se você curtiu o vídeo, compartilhe esse vídeo com os seus amigos. E lembrando que a descrição do vídeo que deixamos os créditos pro canal do André Hernan. Agora um forte abraço e até o próximo vídeo.